Oi, tudo bem? Meu nome é Maria e hoje eu vim explicar um pouco de física para vocês, mais especificamente a cinemática. A cinemática, na verdade, é uma coisa muito ampla, então eu vou especificar mais um movimento uniforme, movimento uniformemente variado e as suas fórmulas na aula de hoje. Vou começar com o movimento uniforme. O que ele é? O movimento uniforme é basicamente quando há um deslocamento em linha reta em que há uma velocidade constante. Como assim? Pense assim, vai ter que ter um deslocamento com a mesma distância e um mesmo intervalo de tempo. O exemplo disso é justamente esse deslocamento que a tartaruga está exercendo nesse caso, que está exemplificado aqui. A tartaruga inicia o seu movimento no tempo zero e no centímetro zero, que significa que o tempo inicial do movimento, o deslocamento vai ser zero e o deslocamento inicial vai ser zero também. O que vai acontecer nesse deslocamento da tartaruga? A cada segundo que passar, ela vai percorrer 10 centímetros a mais. Então, você pode perceber que no 0 segundos está 0 centímetros. Em 1 segundo está 10 centímetros. Em 2 segundos está 20 centímetros. Em 3 segundos, 30 centímetros. Em 4 segundos, 40 centímetros. O que quer dizer que a velocidade média da tartaruga vai ser 10 centímetros. E é um movimento uniforme, porque a cada segundo que passa, o deslocamento vai aumentar gradativamente e igualmente. Uma outra coisa muito importante a ser ressaltada é qual unidade de medida você vai usar quando você for aplicar o movimento uniforme. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade certa seria o metro por segundo. É lógico que vai ter exercícios que vão pedir para você responder em quilômetros por hora ou em metros por segundo. E vamos dar um exemplo. Quando o exercício der a velocidade em quilômetros por hora e a resposta tem que ser em metros por segundo. Como que você vai fazer? E também pode ser o contrário. Quando te der em metros por segundo, você tem que responder em quilômetros por hora. Quando você for transformar, como você transforma metros por segundo para quilômetros por hora? Você multiplica por 3,6. E quando você for transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Como que eu imagino? Eu penso que o quilômetro vai ser maior que o metro, por ser uma unidade maior. Quando você pensa 1 quilômetro, você pensa uma coisa muito maior do que quando você pensa 1 metro. Então, eu acabo relacionando aqui a multiplicar. Então, como 1 metro é menor do que 1 quilômetro, você vai multiplicar por 3,6. E como 1 quilômetro é menor que 1 metro, você vai dividir por 3,6. Fórmulas. Vou começar com a de velocidade média. A de velocidade média, você vai fazer basicamente ΔS sobre ΔT. Mas o que é ΔS? ΔS é a variação de espaço e o ΔT é a variação de tempo. Mas como que você faz para calcular a variação de espaço e a variação de tempo? Para você calcular a variação de espaço, você vai fazer o espaço final menos o espaço inicial. Que aí você vai descobrir o ΔS. Quando você quer descobrir o ΔT, como você faz? Você vai pegar o T final, ou seja, o tempo final, menos o T inicial. Na hora que você sabe como calcular o ΔS e o ΔT, você só vai fazer o ΔS sobre o ΔT. Ou seja, você vai fazer a divisão do ΔS sobre o ΔT, que vai dar o resultado da velocidade média. Existe uma outra fórmula que consiste basicamente na mesma coisa, porque você vai obter os mesmos resultados usando uma ou outra, só que na outra a gente descobre a velocidade média, e agora a gente vai descobrir a posição com essa fórmula. Qual que é? A fórmula é S igual a S0 mais V vezes T. S vai ser a posição final, S0 vai ser a posição inicial, V vai ser a velocidade média e o T vai ser o tempo. Quase nunca vai te dar exatamente o ΔS e o ΔT. Muitas das vezes ele vai te dar ou o ΔS e a velocidade média, ou o ΔT e a velocidade média, e você vai ter que descobrir um dos dois. Por exemplo, se te deu a velocidade média e o ΔT, você vai substituir os números nessa fórmula, na fórmula que eu disse, ou uma das duas fórmulas, e você vai ter que descobrir o ΔS. Ou se não, se ele te der a velocidade média e o ΔS, você vai substituir os termos e você vai aplicar para descobrir o tempo nesse caso. Agora, aplicando o uso dos gráficos e dos termos progressivo e retrógrado. Primeiro, o que significa o movimento progressivo? Primeiro, você pensa em progredir. Progredir por quê? Porque a velocidade sempre vai ser maior que zero quando o movimento for progressivo. E quando que o movimento vai ser regressivo? Quando ele regredir, quando a velocidade for menor que zero. 4 gráficos exemplificam exatamente o que é um movimento progressivo e retrógrado. Eles consistem na posição em função do tempo.
Qual que é a diferença do primeiro gráfico para o segundo gráfico? Primeiro, que no primeiro gráfico a velocidade vai ser maior que zero, no segundo a velocidade vai ser menor que zero. Então, eles são progressivo e retrógrado, respectivamente. E no primeiro gráfico, o S0 vai ser menor que zero. E no segundo gráfico, o S0 vai ser maior que zero. O gráfico é um movimento progressivo exatamente por isso, porque vai de baixo para cima. E como o S0 é positivo, ele está acima do T. Então, ele está acima de zero. E no quarto gráfico, o movimento é retrógrado exatamente por isso, porque lá para baixo. E o S0 também é positivo, por isso que ele está acima de zero. Uma outra propriedade gráfica super relevante na hora de fazer exercício é uma propriedade em que você usa a área de alguma forma, que vai ter a forma ali, vai acabar sendo produzida no gráfico. Você vai aplicar a área dessa forma para descobrir o deslocamento. Por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, acabou que o gráfico formou um retângulo. E qual que é a área do retângulo? É o lado vezes a largura. Agora, o movimento uniformemente variado, o MOVE. O que ele é? Ele é o deslocamento com variação de velocidade constante. Portanto, por causa disso, o móvel vai sofrer aceleração com o tempo. O movimento uniformemente variado tem relação com a aceleração média. E qual que é a fórmula que define a aceleração média? É o ΔV sobre ΔT, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Beleza. E a velocidade normalmente vai ser dada em metros por segundo, isso de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. E o tempo normalmente em segundos, por isso vai ser metros por segundo sobre segundo, formando então metros por segundo ao quadrado. Então, qual que é a unidade de medida correta? Qual que é a unidade de medida que o Sistema Internacional de Unidades usa e aceita? Para o movimento uniformemente variado, é o metro por segundo ao quadrado. Bom, e esse movimento pode ser acelerado ou retardado. E qual que é a diferença entre os dois? O movimento acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta com o tempo. E o retardado é o contrário, é quando o módulo da velocidade diminui com o tempo. Dentro do movimento acelerado e retardado, há o movimento progressivo e retrógrado que eu já citei anteriormente. Quando que o movimento vai ser acelerado e progressivo? Quando a velocidade for maior que zero e a aceleração também for maior que zero. Quando que o movimento vai ser acelerado e retrógrado? Quando a velocidade for menor que zero e a aceleração for também menor que zero. E quando que ele vai ser retardado e progressivo? Quando a velocidade for maior que zero e a aceleração for menor que zero. E quando vai ser retardado e retrógrado? Quando a velocidade for menor que zero e a aceleração maior que zero. A básica da aceleração média é ΔS sobre ΔT. Mas existem muitas outras fórmulas para calcular no caso do movimento uniformemente variado. Duas delas são o SOVET e o VAT. Quais são essas fórmulas? A SOVET é S igual a S0 mais V vezes T. Então, seria a posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E a VAT é a velocidade igual a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tem outras três fórmulas muito importantes para o MOVE. Uma delas é a função horária do MOVE. Ela é o SOVET, que eu tinha dito anteriormente, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. E essa fórmula, ela meio que se divide em duas. Torricelli era um físico e ele descobriu uma fórmula para quando você desconhece o tempo. Quando você não tem o tempo, você não precisa do tempo, você aplica a fórmula, a equação de Torricelli, que é a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é variação de espaço. E a outra fórmula baseada na função horária do MOVE é velocidade média igual a velocidade final mais velocidade inicial sobre 2, que é quando você desconhece a aceleração, você não precisa de aceleração. Para terminar, um exemplo de movimento uniformemente variado, que nesse caso agora é um carro. E esse carro inicia sua velocidade com 30 km por hora e o tempo igual a zero. E depois ele
anda um pouco e ele passa a ter 20 km por hora no momento 2 segundos. E depois 10 km por hora no momento 4 segundos e 0 km por hora no momento 6 segundos. Isso porque, primeiro que esse carro tá desacelerando, né? Porque a velocidade dele tá diminuindo. E o tempo, você pode perceber que ele é gradativo. Então, ele vai aumentando a cada 2 segundos. Primeiro começa com 0, depois 2, depois 4, depois 6. E a velocidade vai desacelerando gradativamente também. Porque de 30 para 20 vai sempre diminuindo 10. Então, de 20 para 10 diminui 10. De 10 para 0 diminui 10. Depois de muita teoria, vamos finalmente para a prática, né? Para os exercícios. A função horária que o exercício empregou foi x igual a 100 mais 8 vezes t. Está pedindo para determinar um instante, portanto, o tempo em que esse móvel passará pela posição 260. Se nós temos aqui que o t, que é o que a gente quer descobrir, o x vai corresponder a 260 metros. E a partir disso é só resolver como se fosse uma equação normal. Seria 8t, fica 260, passa o 100 para lá, negativo, fica 160 igual a 8t. Portanto, 8t o tempo, o instante em que o móvel passará pela posição 260 será 160. Esse gráfico tem movimento progressivo por ir de baixo para cima e ser positivo. E a aceleração dele vai ser constante, portanto, letra B. Nesse exercício, usa-se a propriedade gráfica que eu expliquei da área do gráfico. Então, nesse caso, você vai usar a área do trapézio. Então, para resolver, você precisa saber qual que é a área do trapézio. Bom, um veículo parte do repouso. Bom, um veículo parte do repouso em movimento retilíneo. Se ele parte do repouso, ele parte do tempo 0. E ele acelera com aceleração escalar constante. Aceleração constante. O exercício pede para a gente descobrir a velocidade escalar numa distância percorrida depois de 3 segundos. Então, no final, o tempo vai ser 3 segundos. Se o veículo parte do repouso, ou seja, ele parte de 0 segundos e da velocidade precisamos descobrir a velocidade escalar e a distância percorrida, ou seja, o ΔS. Bom, agora, como a gente tem a aceleração, o tempo e a velocidade inicial, qual fórmula que a gente pode usar do move? A gente pode usar o watt, que consiste em descobrir a velocidade, que é justamente o que a gente precisa, e como a gente tem a velocidade inicial, a aceleração e o tempo, é só substituir. Velocidade a gente não sabe, velocidade inicial é 0, a aceleração é 2 e o tempo é 3, então é só substituir. Aí fica então que a velocidade 0 mais 2 vezes 3. 2 vezes 6 é 6, e 6 mais 0 é 6. Então é 6 metros por segundo, porque como se trata de velocidade, a gente usa o metro por segundo. Agora, qual fórmula que a gente pode usar se a gente tem quase todos esses termos, a gente tem todos esses 3 termos, e a gente precisa descobrir só o ΔS, né? Então, é só substituir agora. A fórmula que a gente vai usar é do sorvete mais a aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Agora, a gente vai substituir. O S a gente não sabe, S0 a gente sabe que é 0. Então, a gente vai somar com a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, que é 3. Mais a aceleração no caso vai ser 2, sobre 2 vezes o 3 ao quadrado. Agora, 0 mais 0, porque 3 vezes 0 é 0, né? Então, fica mais 2 sobre 2 é 1, vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? É 9. Então, o ΔS aqui vai ser... Agora nós sabemos tudo que o exercício pediu.
Então, a resposta é letra A.